E aí, pessoal, vamos trabalhar hoje operações de números racionais, né? Nós já conhecemos, né, já tivemos uma videoaula anteriormente sobre o que vem a ser os números racionais, qual a sua composição, né? Os números racionais são todos os números positivos, negativos, decimais e fracionários, seja eles positivos ou negativos. Não importa se o número está positivo ou negativo, se é decimal, se é fracionário, ele estará representando um elemento do conjunto dos números racionais. Ok? Então, nós vamos trabalhar agora com essas operações. E aí a gente inicia aqui com adição e subtração, que você aqui, tá, pessoal? Subtração de números racionais. Para adicionar ou subtrair dois números representados por frações, né, que é frações e frações, com o mesmo denominador, adicionam-se ou subtrai-se os numeradores e mantém-se o denominador. Ou seja, eu tenho aqui como exemplo 5 nonos mais 2 nonos. Aí, como é que eu vou resolver adicionar essas duas frações? Eu vou observar que os denominadores estão iguais. Sendo eles denominadores iguais, eu vou conservar o denominador, que é o 9, e vou somar normalmente os numeradores, que são os números acima da fração. 5 mais 2, 7. Acabou o problema. Para adicionar ou subtrair dois números representados por frações, essas frações, que eu falo mais uma vez, são frações, né? Com denominadores diferentes, substitui-se as frações por outras equivalentes, que têm o mesmo denominador, e só depois se efetua o cálculo, né? Está efetuando, né? Efetua. Ou seja, como é que eu vou fazer com que denominadores diferentes se tornem frações equivalentes? Extraindo o MMC. Eu vou tirar o MMC de 3 e 9, né? Nós já tivemos uma aula anterior falando como extrair o MMC, né? Entre dois ou mais números, né? E aqui o MMC de 3 e 9, 9. Por quê? Porque 9 dá para dividir por 3 e 9 dá para dividir por 9 também. Nesse caso, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 vezes 1, 3. Vou repetir esse 9 menos. 9 dividido por 9, 1, e 1 vezes 2, 2. Aqui eu vou repetir o denominador, que é 9, e subtrair normalmente 3 menos 2, que dá 1. Então, nós temos como resultado um nono, né? No primeiro exemplo, encontramos como resultado 7 nonos, e no segundo exemplo, um nono. Vamos dar sequência para que possamos tirar todas as nossas dúvidas, né? Aqui eu já coloquei a correçãozinha, né? Adição e subtração, né? Sem aquele ser. Com denominadores iguais envolvendo números racionais. Temos 4 exemplos aqui, né? No primeiro exemplo, nós temos a adição de 2 terços com 8 terços. Denominadores iguais, basta repetir o denominador e somar normalmente os numeradores 2 mais 8. Sabemos que 2 mais 8 são 10. Repetindo o denominador 3, temos a fração 10 terços. No item B, 5 sétimos mais 12 sétimos. Novamente, denominadores iguais, eu vou conservar o denominador, que é 7, e somar os numeradores 5 mais 12, 17, e temos aí a fração 17 sétimos. No item C, temos 15 onzeavos, né? O abaixo da fração, quando o número é acima de 10, usamos o termo avos, menos 1 onzeavos. Então, denominadores iguais, eu vou repetir o denominador, que é 11, e subtrair normalmente 15 menos 1, que dá 14. Obtemos aí o resultado 14 onzeavos. No item D, 25 18avos, menos 7 18avos. Eu vou conservar o denominador, que são 18, e subtrair 25 menos 7, que dá 18. Nesse caso, sempre que na fração tiver números iguais, todo número dividido por ele mesmo será sempre igual a 1. Ok? Vamos ao próximo slide. No nosso próximo slide, temos 3 exemplos. Aqui eu vou explicar mais devagar, né? Com mais calma, porque o nosso desafio do Google Sala de Aula encontra-se com o desafio aqui nessa página, nesse slide. Beleza? Então, vamos aqui explicar com mais calma a situação. No item A, no primeiro exemplo, dá para perceber que nesses exemplos aqui nós temos parêntese, e quando temos parêntese, precisamos eliminar esses parênteses fazendo jogo de sinais.
Aqui fora não tem sinal, vale mais, mais com menos, menos, ao menos aqui, conserva a fração 5/6, mais com mais, né, ó, mais com mais, dá mais, repete a fração no sexto. Nesse caso aqui, os denominadores estão iguais, eu conservo o denominador que é 6 e vou subtrair, porque aqui nós temos dois números com sinais diferentes, né, menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1, o sinal do módulo maior é o 5. Quem é o sinal? Menos. 5 menos 1, 4. Repito o denominador 6, eu tenho 4/6. Nesse caso aqui, eu chamo a atenção de vocês para lembrar de um detalhe importante. Sempre que no resultado da fração os dois números forem pares, você vai simplificar. Simplificar. Se são pares, dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Vamos obter aqui a fração menos 2/3. Beleza? Menos 2/3 é o resultado do item A. Letra B. Mais com menos, menos. Repete a fração 5 menos. Mais com menos, menos. Repete a fração 2/3. Aqui os denominadores são diferentes. Sendo eles denominadores diferentes, eu tenho que tirar um MMC. Nós já vimos no exemplo anterior que o MMC de 9/6 é 9. 9 dividido por 9 dá 1. E 1 vezes 5, 5. Então, menos 5 é o resultado da primeira divisão. Conserva o sinal de menos. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 vezes 2, 6. Nesse caso, obtemos aqui dois números com sinais iguais. Conserva o sinal e somos 5 mais 6, 11. Se os sinais são diferentes, você subtrai. Mas se os sinais são iguais, você soma. Conserva o sinal e soma. O denominador sempre repete. Vamos ao item em que eu lanço o desafio lá no grupo sala de aula. Aqui nós temos 1/4 mais menos 3 mais 1/3 e 1/6. Né? A fração mista é representada por 1/3 e 1/6. Aqui nós temos uma fração própria, aqui nós temos um número inteiro, negativo, né? E aqui nós temos uma fração mista, né? Um número racional representado por uma fração mista. Então, um dos primeiros passos aqui, além de eliminar os sinais, eliminar os parentes, né? Os sinais não, os parênteses, é tornar a fração mista uma fração imprópria. Então, observe que o autor aqui repetiu 1/4, mais com menos deu menos, repetiu 3, mais com mais dá mais, ele repetiu a fração imprópria. No caso, a fração mista. Para aqui no próximo passo, transforma essa fração mista na fração imprópria. E a gente já poderia fazer isso aqui, tá, pessoal? Mas vamos passo a passo como o autor fez. Observe que 1/4 ele repetiu aqui, menos 3 também foi repetido. Esse número 1 aqui embaixo, aqui, quando não tem número abaixo da fração, né? Se eu tenho um número inteiro e não tem número abaixo, ou seja, se não é uma fração, é porque o denominador vale 1. Então, criamos esse 1. Mas, onde ele achou 7/6, olha o detalhe onde é que encontraram 7/6, ó. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Repete o denominador, que é 6. Na fração mista, sempre que vem essas três representações, 1, 2, 3 representações simbólicas, você vai multiplicar o denominador pela parte inteira e o resultado somar com o numerador. Repetindo, 6 vezes 1, 6. E 6 mais 1, 7. Denominador repete. Então, agora eu vou tirar o MMC de 4 e 6. Vai ter 1, 3, 5. Se for tirar, tranquilo, está repetindo. O MMC de 4 e 6 dá 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Qual é a regra? Pegar o MMC, que é 12, dividir pelos denominadores e os resultados multiplicar pelos numeradores. No caso aqui, nós temos 12 dividido por 4, 3. E 3 vezes 1, 3. Olha o 3 aqui. Repete o sinal de menos. 12 dividido por 1, 12. E 12 vezes 3, 36. Mais 12 dividido por 6, 2. E 2 vezes 7, 14. Aqui eu deixo a interrogação para você fazer a conclusão do resultado final. Quanto é que vai ficar aqui? Eu quero que você copie essa fração, né? Esse desafio, esse exemplo, e conclua o resultado dela. Acabe de desenvolver a operação. Ok? 3 menos, quanto é que vai dar? 3 menos 36 mais 14 sobre 12. Que fração nós vamos obter como resultado? Mas deixo aqui a dica, né?
Você vai somar os números positivos e subtrair pelo negativo, conservando o sinal do número maior em relação à sua soma. E o denominador você vai repetir. Beleza? Vamos para o próximo. Na próxima situação, eu deixo aqui um slide para relembrar o jogo de sinal de uma multiplicação. Mas lembro, né, ressalto aqui que a regra do jogo dos sinais para a multiplicação também serve para a multiplicação. Não importa se o jogo de sinais sobre multiplicação ou divisão, o procedimento será o mesmo. E que procedimento é esse, pessoal? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos, e menos com mais dá menos. Resumindo, sinais iguais vai dar sempre mais, e sinais diferentes dará sempre menos. Vamos ver na prática como é que isto funciona. Multiplicação e divisão. Na multiplicação de números racionais, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, assim como é mostrado nos exemplos abaixo. Aqui nós temos a fração 2/3 vezes 4/3. Eu multiplico 8 vezes 4, 32, e 3 vezes 3, 9. Multipliquei numerador por numerador e denominador por denominador. Menos 5/2 vezes 4/3. Eu multiplico menos 5 vezes 4, que dá 20, menos 20, e multiplico 2 vezes 3, que dá 6. Nós temos aí menos 26. Porém, 20 é par, 6 é par, e sempre que o numerador e o denominador forem pares, eu vou simplificar dividindo por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 6 dividido por 2 dá 3. Eu conservo o sinal de menos. Ok? Vamos aos próximos exemplos, onde aqui também se encontra o segundo desafio lá no aplicativo Google Sala de Aula. No item A, nós temos menos 3 sétimos para multiplicar por 5/2. Faço o jogo de sinal, menos com mais, menos. Numerador com numerador, 3 vezes 5, 15. Denominador com denominador, 7 vezes 2, 14. 15 é ímpar, 14 é par, então aqui não dá para simplificar, paramos aí. Item B. Aqui no item B, o procedimento já é diferente. Né? Nós poderíamos multiplicar, sim, 4 vezes 5, 20, 15 vezes 6, 90, e depois simplificar. Mas o autor aqui ensinou um novo estilo, uma nova regra, um novo jeito de simplificar e resolver a multiplicação. Jogo de sinal, normalmente, menos com menos, mais. Onde ele encontrou 2 nomes? Vamos ver? Ele simplificou 4 com 6, né? Que 4 é par, 6 é par, dividiu por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Aí dividiu 5 por 5 e 15 por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 15 dividido por 5 dá 3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Acabou o problema. No item C, temos aqui uma fração mista, multiplicada por uma fração própria, multiplicada por um número decimal, multiplicada por um número inteiro. Temos aqui 4 representações. Vamos primeiro transformar a fração mista em uma fração imprópria. Como foi que nós aprendemos que faríamos isso? Multiplica denominador pela parte inteira e soma com o numerador. 5 vezes 1, 5. E 5 mais 2, 7. O que ele fez aqui, ó. 5 vezes 1, 5. E 5 mais 2, 7. Repete o denominador, 7 quintos. Repete o sinalzinho de menos, então fica menos 7 quintos. Vezes 3, 14 avos. Repete. O número decimal, ele também transformou numa fração comum, né? Tirou a vírgula, fica o número 15. Como só tem um número após a vírgula, vale 10. Né? Só tem uma casa decimal, vale 10. Se fosse 2 casas decimais, seria 100. Mas temos aqui apenas uma casa decimal, vai ficar 15 décimos. Né? Vezes 2. Observe agora como ele utilizou o procedimento para que vocês possam concluir o resultado dessa operação. Beleza? Primeiro, ele simplificou 7 por 7, que deu 1. 14 por 7, que deu 2. Né? 14 dividido por 7 deu 2. O 3 não tinha com quem simplificar aqui embaixo, ele permaneceu. Mas o 15, ele simplificou aqui com 5. Ó. 15 dividido por 5 dá 3. E 5 dividido por 5 dá 1. Agora, observe o que ele fez com esse 2. Ele dividiu 2 por 2. 2 dividido por 2, 1. E o resultado da divisão que tinha dado aqui, 14 por 7, que tinha dado 2, ele dividiu por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1.
e 2 dividido por 2, 1. Aí no numerador sobrou quem? 1, 3, 3, 1. E no denominador, 1, 1, 10, 1. Vocês vão fazer o que na conclusão aqui da questão? Jogo de sinal, menos com mais, menos, menos com mais, menos. E aí multiplicar 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 1, 10. Seu resultado vai ficar quanto aqui? Menos 9 décimos. Beleza? Então, lá no desafio Google Sala de Aula, eu quero que vocês copiem esse item C e concluam o resultado, indicando a nomenclatura da fração. Beleza? Tirinha aqui, ó. O item A foi menos 15 14A. Item B, mais 2 nonos. E o item C vai dar como com resultado? Já falamos aí, foi? Vamos para a próxima. Na próxima, falamos um pouco sobre divisão com números racionais decimais. Divisão exata. Considere a divisão, a seguinte divisão, 1,4 dividido por 0,05, ou seja, 1,4 dividido por 5 centésimos. A primeira coisa que ele fez foi transformar os números decimais em frações. Para transformar um número decimal em fração, você vai tirar a vírgula, tirando a vírgula aqui fica o número 14, o 14 aqui, e vai analisar quantos números possui após a vírgula, ou seja, quantas casas decimais existem no número. Aqui só temos uma casa decimal representa 10. A próxima situação, se eu tirar a vírgula aqui, fica o número 5, né? Fica o número 5. E, analisando, temos duas casas decimais corresponde a 100. A regrinha da divisão é a seguinte: quando for divisão, repete a primeira fração, que foi o que ele fez aqui, repetiu 14 décimos, troca a divisão, ou seja, inverte o sinal da divisão pela multiplicação e inverte a segunda fração. A 5 sobre 100 fica 100 sobre 5. Agora, observe como ele simplificou essas frações, né? Ele era 100 e 10, então ele cortou um zero aqui e um zero aqui. Então, cortando um zero aqui fica 10, cortando um zero aqui fica 1. Aí ele dividiu 10 por 5, que deu 2, e dividiu 5 por 5, que deu 1. 14 vezes 2, 28. 1 vezes 1, 1. E sempre que for 1, não precisa colocar, porque quando não tem número abaixo, já vale 1. Eu não entendi não, professor, assim. Se você não entendeu assim, você pode fazer 14 vezes 100, que dá 1.400. 10 vezes 5, que dá 50. E 1.400 dividido por 50. Quando você efetuar essa divisão, você vai encontrar o 28 do mesmo jeito. Beleza, pessoal? E aí a gente finaliza aqui com esse diagrama. Eu quero que vocês reproduzam esse diagrama no caderninho de cada um, né? E analise aqui qual é o conjunto dos números naturais, qual é o conjunto dos números inteiros, qual é o conjunto dos números racionais, quais são os números naturais, quais são os inteiros negativos. Porque se eu perguntar quais são os números inteiros, então serão todos os naturais e todos os naturais positivos e todos os inteiros negativos, né? Mas aqui o questionamento lá no aplicativo está: qual o menor número natural que temos nesse diagrama? Qual o menor número inteiro que temos nesse diagrama? Quais são os números decimais positivos existentes nesse diagrama? Quais são os números decimais negativos? Quais são os números fracionários existentes? Certo? Todos esses números são números racionais, porque os números racionais são todos os naturais, são todos os inteiros, são todos os números com vírgula, que são chamados de números decimais, são todos os números fracionários, sejam eles positivos ou negativos. Ok? Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e tenham um excelente recesso junino, em nome de Deus. Se cuidem, né? Evitem sair de casa sem necessidade. Meus sentimentos aos que estão perdendo aos poucos amigos, parentes, pessoas próximas. Bom, até o nosso próximo encontro. Que assim o bom Deus nos permita.